Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar novamente de teatro, cara. Eu gostei, né, da experiência, né, de voltar ao teatro depois de alguns anos, cara. Acho que já tinha, sei lá, aí por baixo uns 4, 5 anos que eu não ia ao teatro, né? Eu fui ver lá a peça lá do Alton Bastos, né? Não Me Entrego Não, né? E eu gostei da experiência e fui ver outra peça, tá? No mesmo teatro, no Teatro Vanucci também, tá? Que é A Sabedoria dos Pais, né? Um texto do Miguel Falabella, né? Onde você tem o Erson Capri e a Natália do Vale atuando, né? Quer dizer, como são peças de atores da Globo, né? Essas peças têm um pouco mais de divulgação, a galera vai, coisa e tal, né? Essa peça já foi mais cara que a do Alton Bastos, né? Foi num horário mais nobre, o preço foi mais alto, né? Eu não tenho meia, né? E já viu, né? Teve tipo parcelar no cartão, coisa e tal, mas fui ver, né? No mesmo lugar, na mesma sessão, na mesma poltrona, botei até na mesma poltrona, inclusive. E do que se trata essa peça? Lembrando que eu vou dar spoilers da peça aqui, tá, gente? É um casal, tá? A vida de um casal com o passar dos anos, né? De muitos anos, né? A peça começa justamente com esse casal se separando, né? O marido, né? Ele acaba arrumando uma amante, aí os dois se separam, né? E aí vai passando, né? O tempo vai passando, né? Passam 6 meses, passa um ano, daqui a pouco passa 6 meses e a coisa vai passando, até que eles chegam, né, à idade da velhice, né? E eles nunca perdem um contato, né, nesses anos todos, mesmo depois de separados, né? E aí é aquela coisa, né? O texto do Miguel Falabella, né? O Miguel Falabella escreve muito bem, né? Ele consegue fazer uma peça muito engraçada, né? Falando sobre relacionamentos humanos, né? Do problema que a personagem da Natália do Vale tinha com a sogra dela, dos irmãos do Erson Capri que viram homossexuais, ou então que viram trans, coisa e tal, né? E como, vamos dizer assim, os amantes aí vão... como os amantes aí vão virando também, virando homossexuais também, a própria Vilma, né, que vai ser o primeiro, vai ser o caso lá do Erson Capri, né, que vai acabar com o casamento dele no início da peça, vai virar homossexual também. Vai acontecer uma série de coisas ali, né, que é bem interessante de você ver, né, é bem engraçado, né. E o mais interessante é o seguinte, né, você vai ter essa separação desse casal, né, mas eles sempre se encontram ali no intervalo de 6 meses, no intervalo de um ano, eles sempre vão se encontrando e eles vão contando como a história de vida deles está, entendeu? E eles vão mostrando como os relacionamentos que eles foram entrando depois se tornaram altamente efêmeros, e eles ficam ali discutindo, né, e zoando um ao outro com relação a essas coisas aí, né, até que o filme olha só meu vício, né, até que a peça termina, né, até que a peça termina com os dois novamente se unindo, né, depois de muitos anos, né, praticamente querendo casar de novo, né? Então a peça ela vai ter essa coisa, né? E aí você vai vendo, né? Eles discutindo sobre os filhos, né? Discutindo sobre os irmãos, sobre os cunhados, as sogras, coisa e tal, né? E o texto é bem escrito, é bem divertido, né? São criados esses personagens que não aparecem, né, no palco, né? Mas que eles são citados, que também ali eles vão dando um apoio para a história, e aí você vai vendo situações engraçadas que aparecem nesses personagens que estão ausentes do palco, né? E eles ficam ali contando, né? E a personagem da Natália do Vale é muito engraçada, né? Ela realmente é muito engraçada, ela fala palavrão, né? O do Erson Capri é um cara mais requintado, é o cara que não sabe de nada do que está acontecendo, e na família, até na família dele, né? E a Natália do Vale sabe de tudo que está acontecendo na família dele, mesmo depois deles terem se separado, ela vai contando, ele vai ficando surpreso com todas aquelas situações. É uma peça que tem uma boa produção, né? Você vê que tem telões, né, que vão mostrando a passagem do tempo, que vão meio que
colocando situações, por exemplo, no enterro, o telão mostra um caixão, que é o caixão da mãe da mãe do personagem do Derson Capri, mostra uma igreja, mostra eles andando de carro, entendeu? Aí mostra as ruas, coisa e tal, esse negócio todo, né? E aí é bem interessante você ver, né, como essa produção também ficou bem legal, quer dizer, foi uma peça cara de se fazer, e é aquela coisa que a gente fala, né? Quando a produção é mais elaborada, né, você precisa, o preço do ingresso acaba aumentando também, né? Por isso que o teatro acaba sendo uma arte mais cara que o cinema, né? O cinema é só você ligar lá o projetor, botar lá o arquivo, né? Antigamente era o filme, né? Botar o arquivo lá para você ver, né? Digitalmente, né? O filme, né? Coisa e tal, né? Você pode fazer várias sessões no dia, aquele negócio todo, né? Agora a peça não, a peça é só uma apresentação no dia, né? E com toda essa produção, toda uma equipe envolvida ali para, né, ficar ajeitando o palco, né, montando e desmontando o palco, né, porque esse teatro ele vai ter várias peças diferentes ao longo do dia, tem que ficar aquela equipe, aquela produção montando e desmontando o palco, tem toda uma produção para cada peça, e a peça acaba ficando uma coisa mais cara do que você ir ao cinema ver um filme, né, no final das contas. Por isso que o teatro ainda, infelizmente, né, ele é uma arte muito de elite, né, embora existam, entendeu, lugares onde você pode ver peças a preços mais acessíveis, como o CCBB, por exemplo, né, mas ainda assim é uma coisa que está distante, né, da realidade da maioria dos brasileiros. Isso é uma coisa também que deveria se pensar, a cultura também deveria se pensar um pouco nisso, né? O Ministério da Cultura também deveria pensar num teatro mais acessível aos brasileiros, assim como o cinema, né? E eu falo que isso não são caprichos, né? Eu sempre falo que isso são coisas, são bens de primeira necessidade que realmente, né, ajudam a galera a pensar sobre a vida, a refletir sobre o que está acontecendo, né? E quando você bota o povo para pensar, o povo começa a não aceitar determinadas coisas que são impostas a ele, né? Então, quer dizer, a cultura, a arte são coisas importantíssimas, né? E essa peça, né, foi bem bacana de assistir, coisa e tal, né, atores da Globo. Eu só fiquei um pouco chateado que no final eles aplaudiram, né, eles foram aplaudidos, né, receberam os aplausos, cumprimentaram o público, né, mas nem trocaram umas palavrinhas com o público, eles simplesmente, o pano caiu, eles foram embora, pimba, acabou, né. Já na peça do Atom Bastos, o Atom Bastos conversou com a galera, até porque ele quebra a quarta parede, a peça dele todinha, ele conversando, né, com o público, né. Nesse ponto eu achei a peça do Atom Bastos realmente muito mais interessante. Mas a peça do Miguel Falabella também é legal. O texto é muito bem escrito, muito bem elaborado, né. Toda essa gama de personagens que não aparecem no palco, né, e que tornam a peça mais interessante, né, e você articula isso muito bem, né, você vai criando esses personagens, né, e vai articulando esses personagens com o passar do tempo, né, isso tudo mostra que é um texto muito bem escrito, né, ficou muito bem elaborado o negócio, ficou muito bem construída nessa peça, né? E sempre com aquele humor, né, que o Miguel Falabella consegue colocar, né, nos trabalhos dele, né? E foi uma experiência legal, foi uma experiência bem bacana realmente. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.